Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Olá, monarquistas! Nessa semana, finalmente, Sua Majestade a Rainha Elizabeth II se tornou a rainha britânica há mais tempo no trono, superando o reinado da sua tataravó, a Rainha Vitória, que contava com um reinado de 63 anos e 216 dias. Olha só que época feliz de ser monarquista, tem tanta coisa acontecendo, tem rainhas superando outros reinados, tem casamentos reais, tem renúncias reais e novos reis subindo ao trono. Olha só que época. Mas o que explica toda essa popularidade da rainha? Porque durante esses 63 anos ela desempenhou seu papel sempre muito bem, sem se intrometer muito, sem declarações polêmicas, sempre desempenhando com nobreza, graça e justiça esse papel que foi confiado a ela pelo povo britânico. Então, que bom que a rainha continue ainda a reinar por muitos anos. Se bem que a mãe dela viveu 102 anos, então provavelmente ela vai viver bastante. Então é isso, agora vamos às perguntas, tem algumas. A nossa primeira pergunta veio do Matheus Nóbrega. Ele perguntou: João, caso a monarquia seja restaurada, como ficariam os governos municipais e estaduais? Quais as maiores mudanças possíveis? E como funcionam os governos municipais e estaduais nas monarquias atuais, como no Reino Unido e Canadá? Olha, Matheus, isso é uma pergunta muito interessante, porque muita gente pensa que na época do Império o poder era muito centralizado, as províncias não tinham autonomia. Não é tão verdade assim, né? Por exemplo, no final do Império você teve províncias que acabaram com a escravidão antes da Lei Áurea, como a província do Amazonas. Então, as províncias elas tinham sim uma certa autonomia política para decidir as suas próprias leis, mas, por exemplo, não podiam eleger o governador da província, o imperador que nomeava os presidentes de província. E depois da Primeira República, o poder dos estados e municípios obviamente aumentou. E, inclusive, nessa época, você tem uma declaração do príncipe Dom Luís Maria de Orleans Bragança, o segundo filho da princesa Isabel, o chamado Príncipe Perfeito, onde ele fala que estava tendo muito problema com esse federalismo muito amplo da Primeira República, porque tinha muitos municípios que estavam se endividando muito. E também problema na época que, apesar de o federalismo ser muito amplo, quem controlava realmente o poder era só a oligarquia, então o povo não tinha muito poder nisso. Mas, por exemplo, hoje em dia o próprio príncipe Dom Bertrand é a favor de um federalismo maior. Então eu acho que essa questão mudaria sim para talvez uma maior autonomia dos estados e municípios. Inclusive no plebiscito de 93, apesar de não falar muito nisso, você tem uma proposta que, por exemplo, os prefeitos eles seriam como um primeiro-ministro municipal, né? Os vereadores seriam eleitos e os vereadores escolheriam quem seriam esses prefeitos. E isso, inclusive, existe em algumas monarquias, como, por exemplo, na Espanha, respondendo a pergunta que você fez. E eu creio que monarquias como a Inglaterra, no Canadá, essas monarquias o poder realmente é um pouco mais centralizado. Por exemplo, na Inglaterra é mais centralizado lá em Londres. Inclusive, por isso que algumas partes do Reino Unido reclamam que eles não têm muita autonomia. Mas é isso, espero ter respondido a sua pergunta. A nossa segunda pergunta vem do Exil Auditório. João, caso a monarquia seja restaurada, a capital atual do Brasil, Brasília, seria mudada, já que a residência dos Orleans e Bragança é o Palácio da Quinta Boa Vista, que fica no Rio de Janeiro. Enfim, a capital continuaria sendo Brasília e seria fundado um novo palácio na tal capital, ou a capital seria mudada para o Rio de Janeiro, já que a monarquia era de lá? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu já me deparei também com essa questão, mas você imagina o problema que seria se mudar a capital de Brasília de volta para o Rio de Janeiro. Ia dar muito problema isso. Com certeza, os palácios que estão no Rio de Janeiro, que historicamente eram da monarquia, seriam devolvidos à família imperial, lógico. Agora, provavelmente a capital não mudaria, porque teria muito problema em relocar todas as pessoas que já moram em Brasília e trabalham no governo federal e tal, mudar de volta para o Rio de Janeiro. Isso ia dar muito problema. Agora, realmente, em Brasília você não tem, né, palácios que seriam com estético de acordo com uma monarquia. Você tem o Palácio da Alvorada, que é a residência social da Presidência da República, que mais parece a casa de campo de um milionário.
não parece a residência oficial de um chefe de Estado, chefe de governo. Mas poderia ser pior, poderia ser o Palácio do Jaburu. Então, provavelmente, ou a monarquia moraria no Palácio da Alvorada. Pode ser cogitado também construir um novo palácio, apesar que acho que isso custaria muito dinheiro, talvez as pessoas não gostassem muito disso. Aí o primeiro-ministro moraria no Palácio do Jaburu, que é atualmente a residência oficial do vice-presidente. Ou a monarquia ficava com todos os palácios ali, dando-se o primeiro-ministro e que alugava o apartamento dele. Né? Tem dinheiro para fazer isso. Pois, né, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, para que você possa receber nossos vídeos todos os sábados, às 6 ou 7 horas da noite. Por favor, também curtam as páginas, compartilhem com o Coluna do Rei no Facebook, o link dela está aqui embaixo na descrição. Curtam também a página do Coluna do Rei no Facebook, eu publico muita coisa lá, algumas notícias do monarquia. Uns textos também, por exemplo, esse comemorando o reinado mais longo da Rainha Elizabeth. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, até semana que vem.